Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, dona Arlete. Bom dia, mãe, tudo bem? Que bom, que bom, que bom ver a senhora aí, que bom. Vamos lá então. Bom dia, bom dia. Romeiro entrou. Bom dia, bom dia. Todos estão chegando. Pois é, hoje nós vamos falar sobre: será que houve falha no sistema? Que sistema é esse que você vai falando, Lia? Que sistema é esse? Vamos lá, vamos lá. Nosso sistema, tudo tem um sistema na vida, né? Tudo tem um sistema operacional na vida. Deus tem seu sistema operacional. Deus opera com as suas leis, né? Com seus princípios, com tudo que ele tem, né? Deus opera com os seus princípios. O mundo opera com seus valores, né? Com as suas influências, com tudo que com seus prazeres, com tudo que o mundo oferece, né? Seus conceitos, suas ideias, também e tem um sistema operacional como agir. As coisas também. Tem também seu sistema operacional, não é verdade? Se eu estava mexendo na minha máquina de lavar lá, ela tem um sistema operacional dela. Lava lã, lava coisas pesadas, jeans, lavagem rápida. Tem o seu sistema operacional, né? A máquina, qualquer instrumento, qualquer coisa eletrônica, né? Tem a forma de operar. Cada um opera da forma, tem o seu manual lá, a sua instrução, tem que operar daquele jeito. E nós também, né? Nós temos o nosso sistema operacional, né? Nós operamos de uma forma também, né? Quando nós agimos automaticamente as coisas, né? Quando a gente toma decisões ou faz algo que a gente não quis fazer e faz, né? Aí fala assim, puta, não queria fazer isso, mas fiz. Tá operando no seu piloto automático, mas tá operando. Você se arrepende depois, mas você está operando também, né? Do sistema operacional ali no automático, né? E assim é tudo na vida, assim é tudo na vida. Então, eu tava assim pensando, né, meus pensamentos, né? E como que pensando nos meus pensamentos, como que a gente encara a vida, como que a gente tem resultados na vida, né? Tava pensando assim, isso é devido ao nosso sistema operacional. Agimos tudo como um sistema operacional, então. Tudo, tudo, tudo. Não tem como. Aí eu pensei assim, o que faz a gente agir assim? O que nós fazemos agir dessa forma, né? De acordo com esse sistema, de acordo com esse tipo de pensamento. Às vezes tem pensamentos que vêm na cabeça da gente e são automáticos, né? A gente não escolhe, às vezes, os pensamentos. Ele fica ali, ó, rondando. É como se ligasse uma fita, né? Começa a ouvir aquilo lá. A gente fica assim, pensando naqueles pensamentos, vindo imagens que a gente nem selecionou. Mas por quê? Porque está no piloto automático. Porque está ali no programa seu. Está programado de acordo com. Aí você vai pensar aquilo, entendeu? Você não para e reflete sobre aqueles pensamentos. Porque está ali girando, no automático, tá? E vamos comparar assim, como se fosse. A gente compra um celular novo, né? Sistema operacional, como que é? A gente compra um celular novo. A gente pega e compra lá. Se ele não tiver celular, não tiver o sistema operacional, que é o Windows, que é, né? Se não tiver lá o Android, ele vai ser inútil. Vai ser inútil aquele celular, porque você não vai poder abaixar os aplicativos, você não vai poder interagir com a câmera. E para que funciona, né? Para que adianta um celular, né? Se não funcionar os aplicativos que a gente quer, para solucionar aquilo que a gente quer, e a câmera para a gente usar. Não vai adiantar em nada. Então, não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Se ele não tiver o sistema operacional, o celular não vai servir para nada. Ele vai ser simplesmente para um enfeite. Né? E assim também é
o nosso cérebro. Nosso sistema operacional, o que é? É o nosso cérebro. É o nosso cérebro humano que é o nosso sistema operacional. O nosso consciente, a mente consciente e a mente subconsciente. É assim que nós operamos. Esse é o nosso sistema operacional, tá? Como nós vamos operar no mundo. E como que nós construímos esse sistema operacional? Como que foi construído? Nosso sistema operacional foi construído como? Desde a primeira infância lá, né? Quando nós começamos a interagir com o nosso corpo, né? Como que foi? Quando nós começamos a gatinhar. O primeiro momento foi o gatinhar, né? O gatinhar, depois usar nossas pernas para ficar em pé, para andar, depois correr, né? Foi todo para nós interagirmos com a gente, nosso sistema operacional, que é a nossa mente consciente e a subconsciente, o nosso corpo, foi dessa forma que nós começamos a interagir com a gente mesmo. Foi começando ali, tá bom? Foi nesse momento ali. E o primeiro aplicativo que nós utilizamos foi qual? Nosso primeiro aplicativo foi nossa língua, né? A nossa língua, como nós temos a linguagem, né? A fala, né? Foi para nós nos relacionarmos com os outros. Esse foi o nosso primeiro aplicativo. Aliás, peraí, na verdade, não foi nosso primeiro aplicativo. Nosso primeiro aplicativo tivemos inconscientemente, né? No nosso subconsciente lá. O que foi? Foi desde o ventre da nossa mãe. Nosso primeiro aplicativo já foi baixado lá. Como? Das emoções que ela passou pra gente, as emoções que sentiram, passaram pra gente, nossos pais. Então, na verdade, não foi a fala, né? Não foi a nossa fala. Foi o aplicativo que já tá oculto, né? O oculto já veio ali, só que é oculto, né? Que a gente não sabe, mas já está ali aquele aplicativo baixado já em nós. Porque os sentimentos, as emoções que eles passaram pra gente foram isso que, pra mim, é o primeiro mesmo. Foi o primeiro. Não foi a fala. A fala foi, né, subsequente também, né? No âmbito externo, sim, foi a fala, né? Mas no âmbito interno, oculto, foi o nossa interação no ventre materno com a nossa mãe, tá? Então foi o nosso primeiro aplicativo que eu vejo. Mas assim, o celular, né, gente? O celular, a gente pode pegar o celular e a gente pode mover, né? A gente pega o celular lá, a gente, né? Às vezes tem, esses dias eu estava vendo meus aplicativos, o celular tava cheio, né? Tava lento, o celular tava lento. Aí eu tive que remover alguns aplicativos. Então, nós podemos, com o celular, a gente vai lá e remove alguns aplicativos que a gente não quer mais, né? E a gente pega lá, deleta aqueles aplicativos. Mas com nosso cérebro também é assim. O cérebro também é assim. Os aplicativos que a gente tem, que a gente não quer mais, a gente pode deletar. A gente não pode só deixar de deletar o cérebro, né? Isso nós não podemos. Isso nós vamos ter para sempre encarar, né? O cérebro nós vamos sempre ter que estar ali com a gente. O celular, a gente pode trocar de celular, a gente pode, né, não querer mais nem usar o celular, tudo bem. Mas o cérebro não. Nós nunca vamos poder deixá-lo para trás, né? Nós vamos ter que encará-lo, porque é uma ferramenta que nós temos e, querendo ou não, nós vamos ter que utilizá-lo, né? Ou ele vai nos usar, né? Ou o cérebro nos usa, ou nós é que vamos usar o nosso cérebro. Tem aquele livro que eu gosto muito, que nem tá aqui comigo, tá lá no Brasil, ficou no Brasil, né? Super Cérebro. E nesse livro foi quando eu iniciei a pesquisa sobre cérebro, ele é excelente. Então ele diz assim: ou nós usamos o nosso cérebro, ou ele nos usa, entendeu? É por aí. Então, se a gente deixar aquilo que foi, nos formos, né,
programados, né, desde a infância lá, com as ideias, os conceitos, tudo, é ele que vai nos usar, é ele que vai estar nos usando. Aí vai entrar no piloto automático, como eu já falei, vai estar rondando ali a fita sem a gente ter interferência, tá? Porque vai, né, ele vai ditar, né? Porque no nosso subconsciente que vai estar, que eu sempre digo, nossos paradigmas, as nossas crenças, né? Os programas ali, vai estar tudo no subconsciente. E esses programas, esses paradigmas que vão ditar o nosso resultado. São eles que vão ditar nossas ações, nosso comportamento. Já pensou? Como é muito sério, gente. É muito sério, porque é eles que vão ditar. Assim como o aplicativo do celular, né, dita. Você quer, por exemplo, o WhatsApp, você quer conversar, né? Você tá o aplicativo do WhatsApp ali. Você quer conversar, você vai estar ali. Você vai utilizar para aquilo, para conversa, fazer contato, negociação, ali o WhatsApp. Você quer, né, no Instagram também postar alguma coisa, tá ali o aplicativo, vai funcionar para aquilo, né? Vai ter uma utilidade para aquilo. Cada aplicativo vai ter uma utilidade, uma função, né, que você delegar, você vai instalar de acordo com a função que você quer. Assim também é o nosso cérebro. Foram instalados, né? Tem coisa que nós, quando está no automático, nós deixamos não. Foram aquilo que nós presenciamos, né? Experienciamos. As experiências que nós tivemos na vida, né? Então, tá ali registrado. Então, foram aplicativos que foram instalados no nosso cérebro. Foram uma instalação de vários aplicativos na nossa vida, de crenças limitantes, né, de ideia, de conceitos, de comportamentos, de todas as coisas. Foram instalados esses programas. Tá ali rondando, tá bom? E o que acontece? Agora nós temos escolhas, né? Eu e você temos escolhas. Novamente, eu digo, eu e você temos escolha. Nós vamos deixar esses aplicativos, né, que foram instalados sem a gente termos consciência, vamos dizer assim, né? Foram aquilo que nós aprendemos. Porque tem crenças que nós aprendemos, né? Tem crenças que hoje parar foi pensar. Pensa aí, eu vou pensar aqui também. Crenças que a gente às vezes nem tem nada mais a ver, né? Mais a ver com a gente, com a nossa identidade verdadeira. Não tem nada mais a ver, né? Com aquilo que nós temos de identidade, né? Nossa verdadeira identidade, nossas características de quem nós somos de verdade, né? Em Deus. Não tem nada mais a ver, não tem nada mais a ver com a gente. Né? Por exemplo, vamos falar assim, Deus tem cansaço, né? O que Deus é, nós somos. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança dele. Deus tem cansaço? Não. Então, nós não temos, né, de viver, né, tá reclamando às vezes de cansaço, de esgotamento, de estresse, né? Deus tem estresse? Não tem. Então, são coisas que nós por exemplo, são tão sutis que a gente às vezes não percebe, né? São tão sutis que nós não percebemos às vezes. Os aplicativos que tem, por exemplo, de tristeza, de mágoa, né? Aplicativo de escassez. Deus é escasso? Não. Deus tem falta? Não. Então nós também não temos que ter. Porque nós somos imagem e semelhança dele, né? Então nós temos que... Tem coisas que vamos ter que deletar certos aplicativos, vamos ter que excluir. Porque se está dizendo lá que nós somos imagem e semelhança dele, então nós temos as suas características, né? E também diz assim, as promessas de Deus. Todas as promessas dele tem o sim e tem o amém, né? E tem também 1 Pedro que fala assim que ele nos deu infinitas e preciosas promessas para que pudéssemos ser participantes da sua natureza divina,
havendo escapado da corrupção que há no mundo. Então, para quê? Para quê? Tem um propósito as promessas dele. Promessas são garantia. A garantia que nós temos de participar da natureza divina de Deus são as suas promessas. Porque o mundo está corrompido, né? O conceito do mundo é corrompido, como eu já falei aqui no começo aqui. Que o mundo tem seus conceitos, tem os seus aplicativos aí, né? Que é corrompido, que está aí corrompido, né? Política, tanta coisa corrompida. Nós escapamos disso como? Através das promessas de Deus e participamos da natureza de Deus, divina, quando nós estamos firmados nela. Porque a gente escapa disso tudo, porque nós criamos a realidade de Deus. Aí que tá, nós criamos a realidade de Deus nas nossas vidas, né? Nós criamos. Então, e é isso que nós temos que fazer. Nós escolhemos ou ficar nessa confusão, né? Na confusão desse vírus que estávamos instalados antigamente, né? Que é um vírus, né? Que tem um vírus como... Vamos fazer comparação, já falei do celular, né? Como se fosse um computador. Como um computador velho, né? Aquele XP lá, que tem, né? Aquelas... antigo. Várias barras, né? Várias barras de ferramentas lá, instaladas, de navegação, né? Abertas. Imagina, aquele computador velho. Assim é os nossos aplicativos nós fomos instalados automaticamente nas nossas vidas, né? São coisas antigas, são coisas antigas que não tem nada mais a ver com a gente. Aí o que? Tem vírus, tá cheio de vírus lá, cheio de coisas que a gente não usa mais, não quer mais, mas tá ali aberto, né? São aplicativos, tá? São aplicativos. Vamos dizer assim, o que vocês estão dizendo aí? Vocês concordam que muitas vezes nós estamos carregando um computador velho na nossa cabeça? Como um XP, né? Daqueles antigos lá que tá, né? Pesado, devagar, lento. Vocês concordam aí? Que nós estamos, às vezes, carregando isso, né? E são sistemas de crenças. E isso fica... lixos emocionais, gente. Isso acaba... São lixos emocionais que a gente vai acumulando, né? Incertezas, medos, dúvidas. São tudo lixos emocionais ali. Lixo que a gente vai carregando, tá? E o primeiro vírus que eu detectei aqui, né? Quando eu pensei em falar sobre isso... foi o vírus emocional, desequilíbrio, um desequilíbrio emocional que nós temos, né? Aí pensei naquele versículo que diz assim, ó, pera só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Tem um versículo que diz exatamente isso. Quando eu pensei em falar sobre isso hoje, pensei nesse versículo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. De Provérbios 25, 28. Quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Então, quem não tem autocontrole é como uma casa com portas e janelas caídas. Então, é assim, o primeiro vírus que eu detecto quando a gente está, né, com esse sistema operacional ultrapassado, com os aplicativos antigos, é o desequilíbrio emocional. Pessoa que não desequilíbrio, pessoa que não tem o autocontrole, né? Está com as janelas e portas caídas. O que significa porta na psicologia? Porta significa como proteção. A proteção que você tem. Você tem uma porta aqui dentro de você, né? Você tem uma porta né, na sua mente. Você escolhe o que vai entrar ou não de proteção. Você escolhe o que vai deixar entrar ou não. E também as janelas, que significa, nós interpretamos na psicologia como nós enxergamos ao nosso redor, né?
Imagina, como nós enxergamos ao nosso redor. Se a gente tem essas janelas caídas, nós vamos chegar ao nosso redor como? Completamente destruído. Vamos nos enxergar e vamos enxergar as pessoas completamente caídos, destruídos, né? Assim que nós vamos enxergar. Então, não ter esse autocontrole é estar completamente em desequilíbrio emocional. Vamos estar desequilibrados emocionalmente. E isso vai interferir em tudo, gente. Vai interferir em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. E eu pensei assim, quando eu pensei, né, esse desequilíbrio emocional, quando a gente, né, tem, né, carrega esse vírus, porque é um vírus mesmo, que descontrola a vida da gente, mas da onde que vem isso? As pessoas falam assim, às vezes no trabalho, né, meu trabalho me desequilibra, né, me deixa estressada. Ai, minha família, ai, meu marido, ai, meu filho, ai, minha mulher, ai, né, fulano, ai, ciclano, beltrano. Coloca assim, né, as situações ou coisas que desequilibram ela. Mas ninguém tem o poder de desequilibrar. Ninguém tem esse poder, gente. Ninguém. É nós que sentimos desequilibrado, nós que deixamos sentir desequilibrado. Por quê? Porque aí eu estava pesquisando, né? Por que que nós deixamos sentir desequilibrados? Nós deixamos de... Primeira coisa que eu peguei um princípio, porque nós quebramos um mandamento de Deus. Um mandamento de Deus que é o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Por quê? Olha aqui. O que é honrar pai e mãe? Quando a gente honra, nós não honramos pai e mãe, começa lá desde cedo, desde pequeno, né? Nós deixamos o quê? Nós deixamos entrar o julgamento, né? Quando nós julgamos nossos pais, nosso pai, a nossa mãe, quando nós julgamos eles, nós formamos opiniões contra eles, né? Nós achamos que eles deviam ter assado, nós né, temos um conceito que eles deveriam ser, né? Achamos que eles deveriam ser assim como nós queremos, né? Estamos julgando. Quando nós fazemos isso, gente, como a palavra de Deus é sábia, né? Quando nós quebramos esse princípio, esse mandamento de, né, não honrar pai e mãe, né, julgando eles, né, condenando eles, colocando sentença, porque julgamento assim, é você colocar uma sentença, né? Você achar que eles deveriam ser de uma forma que você gostaria que eles fossem, entendeu? Então você tá julgando. Aí o que vai entrar? Aí vai entrar, você vai absorver o teu sistema operacional. Você vai trazer para o teu sistema de operação, entendeu? Para o seu subconsciente isso. Você vai ter uma maneira, você vai se programar o teu cérebro com isso, né? Você vai se programar com aquele conceito errôneo, né? Aí você é que vai estar programado. Vai vir contra você isso. Porque o que a gente, né, introjeta pra gente é que tá dentro do nosso sistema, passou pelo nosso sistema. Você pensou, você sentiu, você agiu dessa forma, né? Então você vai estar introjetando dentro de você. Aí o que é? Vai vir contra você. Por isso que é muito sério a gente desonrar pai e mãe, né? A gente não honrá-los, vamos dizer assim. Isso é um mandamento, né? Isso vai voltar pra gente. De uma certa forma, vai voltar pra gente, né? Por mais que nós não aceitemos, né? Não aceitemos do jeito que eles agem, não concordamos, né? Quando, jovens aí que moram, né? Que moram junto com os pais, crianças, jovens, eles são autoridade. Eles são autoridade. Deus falou isso porque tem um fundamento por detrás disso. Se Deus falou que é um mandamento, né? É um mandamento de Deus porque tem um fundamento disso. E nós temos que respeitar. Então, pai e mãe tem que respeitar, tem que amar do jeito que eles são, tem que, né, aceitá-los do jeito que eles são, né? E ter gratidão por eles, pela vida deles, né? Porque eles nos trouxeram ao mundo. Deus usou
Deus usou a vida deles para nos trazerem ao mundo. E eles, né, tiveram receberam isso. Receberam essa dádiva, né? Receberam essa dádiva. Nós temos que ser gratos pela vida dele. Gratos pela vida dos nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe. Independente de como eles agem, independente, nós temos que honrar. Tá bom? Tá bom, gente? Porque é um mandamento. É um mandamento. E se nós quebrarmos isso, né? Se nós quebrarmos isso, nós vamos estar trazendo condenação contra nós mesmos. O julgamento vai vir para nós, porque o julgamento é feito bumerangue, né? Lançou, volta para você. Voltar para você. Aí o que vai acontecer? Você vai ter relacionamentos, vai ter situações que você vai projetar isso com outro, né? Às vezes é em casa, com o cônjuge, com os filhos. Você vai projetar os seus pensamentos inaceitáveis, seus sentimentos negativos em outro, né? Você vai levar isso consigo, entendeu? Vai caminhar assim com você, né? Se nós quebrarmos esse mandamento de Deus, isso, nós vamos... Por que Deus não quer? Porque nós vamos reproduzir isso lá na frente. Quando nós casarmos, quando tivermos família, no trabalho, seja onde for, nós vamos estar projetando nos outros aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso, né? Vai estar ali. Por quê? Por quê, gente? Porque vai entrar em ressonância. Aí as situações que nos vêm, né? Pessoas que nos vêm em nossas vidas, né? Por quê? Por que a gente fala assim, por que eu tenho esse tipo de, né, relacionamento? Pessoas que falam assim, só tenho atrás esse tipo de relacionamento, esse tipo de parceiro, né? Pessoas relacionando, casamentos mesmo. Às vezes as pessoas se separam 3, 4, 5 vezes, né? E é o mesmo tipo, né? É a mesma situação que vem. Por quê? Porque tá ali, porque tá em ressonância, porque tá ali aquilo que é da pessoa, né? Aquilo que é seu tá ali no outro, entendeu? Está atraindo as mesmas situações, porque está em ressonância, né? Está em ressonância, o que é? A semelhante atrai semelhante, em energia, porque a tua energia está ali. Se você atraiu aquela situação, se atraiu esse tipo de pessoa ou situação que seja, é porque são as tuas coisas que estão ali, né? As coisas que você reprimiu ali, né? Inconscientemente você reprimiu, né? Um mecanismo de defesa que a gente usa de repressão, né? Inconscientemente. Aí você projeta no outro. Aí você acha que é o outro que é assim, o outro que está fazendo isso por você, contra você, né? Aí você... Isso tudo é inconsciente, gente. É tudo inconsciente. Tudo que a gente, né, acaba, né, tendo inconsciente. Mas, porque nós quebramos lá, né, o mandamento de Deus. De não honrar pai e mãe. Acabamos julgando, acabamos, né, desrespeitando-os. Aí atraímos para nós. Aí nós vamos ter consequências no futuro, né? Isso é algo muito, muito sério. Já passei muita coisa na minha vida por conta disso. Minha mãe sabe aí, minha mãe que tá aí, né? Sabe muita coisa disso. Muita coisa que eu passei foi por, às vezes, não aceitar coisas deles, né? Ter julgamento, criticar algumas coisas. E isso eu reproduzi na minha vida. Eu reproduzi. Acabei, né, criando situações que confirmassem a minha crença, né? A minha crença que eu adquiri diante disso, né? E aí acaba... por isso que vem, às vezes, situações também. Situações na sua vida, às vezes de trabalho, de coisas, para confirmar essa crença, gente. Confirma essa crença limitante que a gente, né, introjetou aqui. Introjetou. Vem de duas formas. Para mim, vem de duas formas as coisas na vida. Ou por isso, né, desonrar pai e mãe, né, por não cumprir esses mandamentos, ou porque também nós vemos, né, vemos situações na nossa casa, né, de desequilíbrio também emocional, né, porque nosso cérebro também funciona como neurônio, tem neurônios espelhos aqui. Tudo que a gente vê, a gente imita,
né? Mentalmente, a gente tá, quando a gente vê uma cena em casa, né, de desequilíbrio emocional, né? Vamos dar um exemplo, né? Pessoa, né, uma mãe descontrolada, vamos dizer assim, que quebra as coisas, fica brava, às vezes quebra as coisas, joga as coisas no chão, prato, vamos dizer assim, né? Um desequilíbrio. Aí o filho vê esse desequilíbrio emocional. Funciona como um neurônio espelho. Mentalmente, ele tá se imaginando também assim, entendeu? Tá imitando mentalmente, porque a gente faz mentalmente, entendeu? Aí quando ele for lá, adulto, vai sua casa, tal, pode também acontecer as mesmas coisas, gente. Pode acontecer as mesmas coisas. São duas formas, né, que a gente adquire esse desequilíbrio, vamos dizer, emocional, né, que como eu vejo, tá? Então, quando nós aceitamos os nossos pais, vamos voltar aqui, passos que a gente tem que ter, então, para a gente quebrar isso. Quando nós aceitamos nossos pais, nós paramos de projetar as coisas, nós não quebramos esse mecanismo inconsciente que nós temos, né, de defesa, que é de projeção, tá? Então, tem que aceitar. Quando aceitamos, nós integramos com a vida. Quando nós aceitamos nossos pais, nós integramos a vida. Como a vida, né? O que é a vida, né? Para nossa, entendeu? Nós vivemos de verdade, né? Não ficamos, colocamos defesas, né? Não ficamos colocando essas defesas que temos que ter, né? Diante das pessoas. Mecanismo que utilizamos de defesa que o nosso cérebro utiliza, né? Para nos defendermos emocionalmente, tá bom? Aí nós introjetamos a vida como ela é, tá? Outra coisa também, então, o que é um desequilíbrio emocional? São alterações de humor que a gente tem. Alterações de humor que a gente se sente, né, desequilibrado diante de algo inesperado, né, que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente está numa situação sem querer, acontece, nós não planejamos, né, acontece algo inesperado, então acontece aquele desequilíbrio. Como as pessoas falam assim, ó, sair do eixo, né? Eu saí do eixo, né? A gente evita isso. Desequilíbrio é isso, é alterar esse humor, ficar alterado completamente esse humor diante das situações, né? Que acontece com a gente como imprevisto ou não, né? De acontecimentos negativos mesmo, tá? E onde se manifesta isso? Manifesta em vários, né? Como eu já disse, família, casamento, trabalho, amizades, relacionamentos. Manifesta isso em todo lugar, tá, gente? E como nós devemos... e se manifestou isso, olha, nós temos que ver algo como tudo é perfeito. Deus deixou tudo ao nosso alcance. Tudo. Por exemplo, se nós temos, vou dar um exemplo, nós temos uma ferida, né, nós cortamos. O nosso corpo tem condições de autocurar. Essa ferida, se não for, né, muito profunda, a gente sabe que vai fechar. O corpo mesmo se encarrega de se autocurar, né? Se a gente não ficar mexendo ali, de autocurar. Assim também são as situações. Se nós estamos vendo situações, olha, nós estamos chegando em situações das nossas vidas que está repetindo, né? Situações desagradáveis. Está nos mostrando, ali é um sinal. Ali é um sinal que tem algo para a gente se autocurar, né? Para ver se está te incomodando, se está te estressando, se está te tirando do eixo, como diz aí, desequilibrando as suas emoções, né? Tá desequilibrando você. Então, ali é um sinal, tá te mostrando, ó, você está em desequilíbrio, né? E para ver a cura, gente, para ver a autocura, a gente pode falar assim, ó, a gente pode receber isso, nossa, como nos dando de bandeja para nós autocurarmos, né? E como a gente nos autocuramos? Pela palavra, né? Diz Salmo 107, 20. Ele proferiu a palavra que o curou.
nós proferimos a palavra que nos cura, né? Nós proferimos a palavra que nos cura. Nós proferimos. A palavra nos cura. A palavra é como água, né? Que limpa as nossas vidas. Traz uma limpeza sobre nós. Nós temos que proferir. É assim que a gente limpa. É assim que eu tenho limpado as coisas na minha vida, com a palavra. A palavra, o verbo, a palavra, né? A palavra limpa. É se lavar todos os dias com a palavra. Se tem culpa, por exemplo, situações que trouxe, né? Na família, no trabalho, situações que você acabou desequilibrando, que te trouxe. Aí traz culpa, não traz, gente? Traz culpa. Traz culpa. Você faz um desequilíbrio. Você se age estressadamente, né? Tipo, deu um piti, né? Deu um piti em você. Isso vai trazer culpa pra você. Trazer culpa pelas pessoas, situação. Trouxe culpa? Usa a palavra que te cura, né? Pega lá, por exemplo, como diz lá, né? 1 Coríntios 5:20, diz assim: Jesus se fez pecado para que nós fôssemos justiça. Trouxe culpa? Traz a justiça através de Cristo. Jesus é a minha justiça, né? Substitui aí. É falando, Jesus é a minha justiça. Se trouxe culpa, né? Traz essa justiça. Se é uma doença, uma enfermidade que está no seu corpo, pelas pisaduras de Cristo eu fui sarada. Eu sou curada. Eu sou curada. Se é escassez, né? Falta, limitação de alguma coisa, né? O que é? Diga que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos, está escrito em Efésios, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Então, eliminamos já, né, escassez, mas isso tem que ser falado várias vezes para introjetar dentro de nós. Isso é para introjetar, porque como nós falamos várias vezes as coisas ruins, né, como várias vezes nós repetimos as coisas ruins, para também ser a palavra introjetada dentro de nós, não é de um dia para o outro, né? Não é uma vez que você fala, ai, e já aconteceu. A palavra tem esse poder, sim, para fazer. Né? O verbo tem esse poder, sim. Mas é a forma que... Aí você vai gerando fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai falando, vai gerando fé no teu coração. Porque às vezes você fala no momento, você não tem fé para aquilo. A palavra, ela produz, sim, no primeiro momento, né? Ela produz no primeiro momento, sim. Ela tem esse poder. Mas, às vezes, você não tem fé para isso. Né? Você não tem fé para isso. Então, à medida que nós falamos, né? Vai entrando fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, fala para você. Fala para você. Isso é autocura. Né? Para, né, quebrar esse desequilíbrio aí emocional. É falando, tá bom? Porque é para esse lugar que nós estamos, né? Jesus veio para nos dar o lugar que havia se perdido, diz em Lucas lá, né? Lucas 19:10 lá, 19:10, diz assim, Jesus veio para tomar o lugar que se havia perdido. Havia perdido, né? Nos dá o lugar que se havia perdido. Jesus veio para isso, para nos dar um lugar novamente que havia perdido no nosso coração, na nossa vida. Entendeu? Se nós perdemos esse lugar também em nosso cérebro, agora me veio isso, nós perdemos o lugar de dominar no nosso cérebro, gente. Né? Perdemos esse autocontrole. Essas portas, essas janelas estavam caídas, né? Estávamos sem autocontrole, né? Antes. Então, Jesus veio para a gente tomarmos essa posição novamente de levantarmos e tomar o nosso autocontrole, dominar a situação. E começa dominando o nosso cérebro, né? Porque, olha, o nosso cérebro por si só, né, a nossa mente por si só, ela não vai ter o equilíbrio por si só. Ela não vai dar esse lugar, gente. Ela não vai sair desse lugar, aliás. Ela não vai. Se tá ali, né, registrado para você um desequilíbrio pelo que você ouviu, né, no seu âmbito familiar lá, ou pelo que aconteceu, como já falei, ela não vai sair desse lugar. Não vai sair desse lugar de desequilíbrio. Que o programa ali tá esse aplicativo ali.
É um aplicativo aí, desequilíbrio emocional é um aplicativo que está instalado ali. É a gente, a nossa consciência, nós, como consciência, que nós vamos tirar, remover esse aplicativo. Somos nós que vamos removê-lo. Somos nós que vamos retirar e colocar o aplicativo de quê? Autocontrole. De autocontrole. Falando, repetindo essas mesmas palavras, como já disse, tá bom? Somos nós, né? E quais os sintomas? Como a gente sabe que uma pessoa está com desequilíbrio emocional? A pessoa está com irritabilidade constante, ela tem insônia, ela tem raiva, ela tem ansiedade, ela não produz, né? Tem dificuldade de produzir, de concentração na produção. Isso tudo são sintomas de uma pessoa que está em desequilíbrio emocional. E o que afeta? Qual é o impacto que traz isso, né? Nós sabemos que traz, né, N impactos, né? Mas o impacto maior que eu vejo, gente, que traz esse vírus, né? Esse aplicativo aí viral em nós, né? O que ele traz? O que ele traz, nós? Primeira coisa, nos separa de Deus. Olha, esse vírus nos separa de Deus. Porque como? Deus é harmonia, Deus é sensatez, é coerência, né? Deus é coerente, harmonia, né? Ordem, Deus é ordem, gente. Deus é ordem. Como que ele vai estar, né? Como que você vai estar no ambiente de Deus, na frequência de Deus, né? Na atmosfera de Deus, nesse desequilíbrio. Deus é desequilibrado? Não. Então você não vai poder entrar nessa mesma atmosfera de Deus com desequilíbrio. Então, por isso nós temos que desativar e desinstalar esse desequilíbrio emocional, para instalar a harmonia, né? Instalar a harmonia, que é estar em unidade, né? Em unidade com Deus. Unidade. Tá? Então, o impacto vai trazer mais, eu acho, nosso relacionamento com Deus, né? Da nossa com relacionamento, né? Com Ele, nossa intimidade com Deus, de desfrutar daquilo, do fluxo dele, né? Desfrutar tudo aquilo que ele tem, porque nós entramos no fluxo de Deus, né? Quando estamos em harmonia, porque Deus é harmonia, tá? Então perdemos, né? O impacto maior que eu vejo é em nosso relacionamento com Ele. Depois o impacto onde que nós vemos mais? Pessoal, né? Você falar com pessoas, trabalho, família, traz tudo impacto. Você não consegue gerar ser uma pessoa agradável. Uma pessoa desequilibrada, ela não vai ser uma pessoa agradável. Ela tá sempre alterando o humor, sempre instável, né? Sempre desequilibrada, né? Saindo do eixo. Imagina, ninguém quer estar perto, né? Ninguém quer ficar relacionando com pessoas assim. Então você vai perder no âmbito pessoal e trabalho também. Porque trabalho é onde você forma equipes, está produzindo ali, né? Você vai perder também isso, nessa parte também de resolver conflitos, né? Resolver situações por estar em desequilíbrio. Você perde também nisso, também de realizações. Você também vai perder grandes realizações, grandes projetos por causa disso, né? Vai trazer impactos em tudo isso. Tá bom? O que vocês estão dizendo aí? É verdade, verdade. É uma grande verdade. São um dos vírus, né? Eu tô colocando aqui o desequilíbrio emocional, por quê? Porque é algo que eu li nesse versículo e falei, ai, isso chamou muita atenção para mim, muita atenção mesmo, porque se a gente tá com as nossas janelas, né? Como a gente enxerga as coisas ao nosso redor caída, imagina, não está com a janela, olhos bons para a vida, né? Como diz, aí eu lembrei desse versículo agora, Mateus diz lá, se os teus olhos não forem bons, todo o seu corpo será em trevas. Agora, se os seus olhos forem bons,
toda a sua vida terá luz. Como que é os olhos? Porque os olhos são as janelas do corpo, né? Então, é isso, gente. A janela tem que estar bem, assim, bem firmada ali. Como a gente enxerga as coisas ao nosso redor. Se ela tá caída, imagina, vai chegar todo, né, ao nosso redor, totalmente as coisas destruídas, né? E a porta é como significa com nós temos proteção. Porta significa proteção. Então nós temos que estar com a porta aqui, nossa porta aqui, né, na nossa mente, não deixar ser afetado pelas coisas. As coisas que são, né, os vírus, né, os vírus desse mundo, o sistema operacional deste mundo, que são as crenças, né, os valores, os prazeres deste mundo, esses aplicativos do mundo, né, vão estar com a nossa porta bem firmada, não deixar entrar essas coisas, não deixar ser afetados, né, para essas coisas deste mundo, né, para o conceito deste mundo que eu falo, são os conceitos, as ideias, né, as ideias que este mundo tem, que é a corrupção lá, como já falei, né, a corrupção deste mundo está corrompido, né, está corrompido. O mundo é corrompido, né? O sistema do mundo, o conceito do mundo. É nós que colocamos nossa estrutura aí bem, né, firmada. Ok? Vocês concordam? O que vocês acham disso? O que vocês acham? Vocês querem acrescentar aí? Então, isso traz impacto em toda a nossa vida, gente. Em tudo, em tudo, em tudo. Eu coloquei hoje, eu vou ficar com um princípio hoje. Talvez eu continue no próximo, né? Esse foi um dos vírus, né? Desequilíbrio. Talvez os outros eu volte a falar, não tenho certeza. De outros vírus também, né? Que tem, né? São vários vírus que a gente... aplicativos, né? Instalados que a gente tem que desinstalar. Quando a gente sabe quais são, né, os aplicativos viral, né, de tem vírus, a gente começa a desinstalar. Então, esse é um do que eu coloquei hoje, tá? Que é o desequilíbrio emocional, tá bom? E pra gente conquistar aquilo que a gente quer, a gente conquistar tudo que a gente quer, tudo que Deus tem pra nós, nossa natureza divina, né? Tudo que Deus tem, a gente tem que conquistar a harmonia. A harmonia, né? Esse equilíbrio, essa sensatez, essa coerência. Assim nós só vamos conquistar as coisas se nós estivermos nessa harmonia, que é unidade com Deus. Essa unidade, essa coerência, né? De pensamentos, sentimentos e atitudes. Ok? Ok? Então é isso, gente. É isso. Eu queria compartilhar com vocês, né? Como isso interfere nas nossas vidas, né? Como isso nos interfere, tá bom? Ok? Então tá. Um beijo no coração de vocês, tá? Tenham um bom dia e até mais. Tchau, tchau.